Nós estamos no capítulo de número 10 do nosso livro Nascidamente, falando sobre o reino milenar, e sobre o assunto estamos agora tratando acerca da prisão de Satanás por 1000 anos, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, leia comigo os versículos de 1 até o versículo 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vamos ficar só até aqui, né? Só até o versículo 3, tá bom? 3 versículos que falam da condição de Satanás durante os 1000 anos, né? Ele é preso no início do milênio e ele será solto no final do milênio. Mas o que mais nos interessa aqui nesses 3 versículos é o fato de que é dito que ele foi preso no abismo com uma grande corrente, para que não mais enganasse as nações. Então este é o ponto que eu quero que os irmãos fixem, né? O entendimento, que o que significa que se ele é preso para não mais enganar as nações, quer dizer que ele é o grande enganador das nações. Então o grande engano de que toda a humanidade é acometida em todos os tempos é obra de Satanás. Satanás é não somente o acusador, é não somente o adversário de Deus, mas é também aquele que engana todos os homens, que engana toda a humanidade, que engana todas as nações em todos os tempos, né? E a Escritura diz que no milênio Satanás será preso durante 1000 anos. Bem, ao falarmos da prisão de Satanás, eu quero, antes de nós seguirmos na leitura do nosso livro, só fazer uma pequena retrospectiva acerca desse tema Satanás, né? Já falamos bastante aqui, lá no capítulo de número 4, salvo engano, deste livro, mas é bom nós recordarmos para nós podermos colocar o pensamento em ordem no que diz respeito a esse tema que é tão importante e ao mesmo tempo tão desvirtuado. Então a primeira consideração sobre Satanás, que eu quero que os irmãos elenquem aí no entendimento de vocês, é que Satanás não existe enquanto ser, enquanto um ser criado, como um ser existente na criação de Deus. Alguém pode dizer, não, mas porque tem o Lúcifer, né? O Lúcifer, que é o querubim caído, ele é o Satanás. Nesse sentido sim, a Bíblia chama Lúcifer caído de Satanás, e às vezes até mesmo com o artigo definido diante do nome Satanás, o que implica que se há um artigo, Satanás ali é tomado como um substantivo, o nome que designa alguma coisa que existe, perfeito? Mas é preciso, antes de tudo, nós entendermos que a palavra Satã, no sentido hebraico da palavra, ou a palavra Satanás mesmo, né, conforme vai encontrar-se também no Novo Testamento, ou a palavra diabolos, lá do latim, que vem diabo no português. Essas expressões, tanto Satanás quanto o diabo, elas são, na sua origem, na sua base fundamental, ali da morfologia grega, hebraica, aramaica, portuguesa, seja ela qual for, ela é uma palavra adjetiva, é um adjetivo, é um qualificador, o que significa que ele está ali para não falar exatamente de uma essência, mas de um estado, de uma condição. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, o Alexandre é velho, ou o Alexandre está velho. Velho aqui não é o meu ser, mas velho aqui é uma característica de uma condição, de um estado atual no qual eu me encontro. Porque antes eu não estava velho, eu estava novo.
Aquilo que é, aquilo que existe na sua substância, na sua essência, ele não pode ser alterado. Tudo que se altera são acidentes. E tudo que é acidente, que é acidental, é apenas um estado, uma condição daquela coisa. A palavra Satã quer dizer adversário. Então, quando o querubim, o que conhecido pela Vulgata, pela versão da Bíblia, tradução Vulgata, lá é chamado de Lúcifer, trata-se não de um demônio, não de uma coisa ruim, mas fala de um querubim criado por Deus. Então, dentre todas as coisas que Deus criou querubins, que é uma categoria de ser criado por Deus. E ele era um querubim, que todo mundo chama, grosso modo, de anjo, né? Não sei entrar nos méritos, ele mistura tudo, o querubim é um anjo, o serafim é um anjo, até surubim já virou anjo por aí, né? Mas sem importar com essa precisão dos termos, o fato é que Deus criou querubins, que é uma categoria de ser criado por ele. Como criou anjos, como criou serafins, como criou homens. Então nós, em nossa natureza primordial, nós somos um ser criado por Deus chamado Adão. Adão, chamado homem, né? Humanidade. Agora, quando este homem, ele entra no estado de oposição, no estado de adversidade contra algo ou alguém, aí ele ganha um adjetivo, Satã ou satânico. Então, falar que o fulano é Satã quer dizer que ele está no estado de ser adversário. Então, pense um pouco na sua experiência humana. Quantas vezes você não foi adversário de alguém? Quantas vezes você não resistiu frontalmente a alguém, a uma autoridade, a uma situação, a uma lei, e você fez frente, você fez oposição, e você resistiu, e você criticou, e você falou mal, e você se tornou um empecilho para que alguma coisa ocorresse? Naquela situação você estava na condição de Satanás. Não é sem razão que Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Mateus capítulo 16, e inclusive Jesus não somente chama Pedro de Satanás, mas explica o sentido de chamá-lo de Satanás. Quando Jesus falou, olha, é necessário que o Filho do Homem, ele vá para Jerusalém, ele seja preso, ele seja caluniado, ele seja morto, inclusive, Pedro disse, isso de maneira alguma te acontecerá. Ora, mas Jesus acabara de dizer que é necessário que assim seja. A sua missão ao mundo passava pela morte na cruz do Calvário. Então dizer que isso não vai acontecer é se opor ao plano de Deus, à vontade de Deus, se opor àquilo que Deus quer realizar a favor da humanidade. Então Jesus, diz o texto bíblico, voltando-se a Pedro, disse, arreda Satanás. Porque Pedro naquele momento estava numa condição de adversidade, de se opor ao propósito de Deus, ao cumprimento daquilo que Jesus realizaria em seguida. Tanto que Jesus explica dizendo, tu Satanás, no caso tu Pedro, chamado aqui de Satanás, és para mim pedra de tropeço. Agora, pega esse entendimento, anota, não esquece não. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque hoje mesmo o irmão Douglas Rosa, ele está assistindo agora o nosso estudo, ele fez um comentário interessante agora por volta das 18 horas, 18h30, lá no Sem Fronteiras, dizendo, irmãos, vamos assistir aos estudos com atenção,
Porque às vezes nós ouvimos a mensagem e nos parece muito repetitiva o tema que já foi falado, e aí nós acabamos por ouvir de uma maneira desatenta e deixamos escapar os pontos mais importantes, a chave que abre o discernimento. Estamos falando de Satanás agora, no primeiro sentido, do que ele significa em relação aos seres criados por Deus. Deus não criou um ser chamado Satanás, ele criou o querubim, criou homem. Quando o querubim ou o homem ou qualquer outra criatura inteligente se opõe a Deus em alguma medida, ele está na condição de adversário. Quando Pedro disse, isto não te acontecerá, como que disse, se depender de mim, eu vou impedir que isso aconteça. Deus diz, arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Não, eu quero pessoas que me ajudem no cumprimento dessa causa e não que cause empecilho. Tu arreda, Satanás, referindo-se não a um demônio, a um espírito em Pedro, mas disse a Pedro, arreda, Satanás, tu, olha o detalhe, és para mim uma pedra de tropeço. Satanás, dentro da economia de Deus, é uma grande pedra de tropeço, porque é o que se opõe ao cumprimento do propósito de Deus. Só que ele já continua explicando, tu és para mim pedra de tropeço, por quê? Porque não, anota essa palavra, cogitas, né? Lembra da expressão lá de Kant, quando ele fala, penso, logo existo, não é? Quando ele vai falar bem claramente, é o cogito, né? Cogito de cogitar, cogito de pensar, de mente. Então, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, porque você não pensa, não raciocina segundo os caminhos de Deus. A sua mente é satã, ou é satânica, porque está em oposição aos pensamentos de Deus. Você, no seu entendimento, está em oposição a Deus, logo você é uma pedra de tropeço. Então veja que Jesus usou o termo Satanás para referir-se à condição mental, né, de Pedro, de uma maneira muito natural, sem achar que estava chamando ele de Satanás no sentido como as pessoas entendem. E aí é um detalhe interessante, porque se você pensar nesse sentido que a própria Bíblia apresenta, lá no livro de Números, quando Deus envia o anjo do Senhor para impedir que Balaão prosseguisse no seu intento contra Balaque. Vocês lembram da história de Balaão e Balaque? Balaque era um rei dos Moabitas, salvo engano, né? E ele vendo que o povo de Israel estava vindo na sua direção, e que onde o povo de Israel passava, ia varrendo a terra, batalha, ia destruindo cidades, destruindo tudo. Falou, bem, eu sou o próximo. Ele ouviu dizer, não tem como eu vencer esse povo. E aí, como ele sabia que as batalhas de Israel, segundo o entendimento, eram vencidas porque o povo tinha um Deus assim, assado, ele pensou, bem, eu vou chamar então um profeta. O problema aqui é de natureza espiritual. Vou chamar um profeta, porque o profeta também da parte de Deus, se amaldiçoar esse povo, o povo perde a bênção de Deus. Aí Balaque contrata o profeta Balaão. Bem, mas encurtando a história, indo Balaão em direção, né, a Balaque para fazer esse acordo, esse negócio para amaldiçoar Israel, o que Deus fez? Mandou um anjo para impedir que Balaão prosseguisse. Como que diz, Balaão, para com isso, não se envolva com as coisas, vai para o seu lugar, não mexe com isso. E diz a Bíblia que apareceu então o anjo do Senhor na frente da jumenta de Balaão, que viu o anjo, e Balaão não via o anjo.
Mas o que eu quero colocar nesse sentido é que o texto bíblico de Números diz que o Senhor era por Satã contra Balaão. Então agora Deus é Satanás? Não está para entender. Não, é a Bíblia que diz que Deus se pôs por Satã, por adversário. É só você traduzir a palavra no sentido que ela tem, não no sentido que a Idade Média criou, e que hoje quando fala Satanás, ele chega a arrepia, fala misericórdia. Não fala essa palavra porque, né? Não, é só uma palavra, é só um adjetivo que implica um estado, uma condição de adversidade. Logo, se Balaão tinha um propósito de fazer um negócio com Balaque, o rei dos Moabitas, e isso estava, e Deus então interveio na história para impedir que Balaão prosseguisse, esse estado é de adversário, de impedimento. Então, a própria palavra Satã pode ganhar esse sentido positivo da coisa, não é? Deus se põe por adversário, não por violência, não por maldade, mas para impedir que Balaão realizasse algo que fosse contrário à sua vontade. Então Deus causa resistência. Então daí vocês entendem que a palavra Satã tem esse significado que deve ser entendido. Jesus também, em outra ocasião, chamou o próprio Judas de diabo. Ele diz: não escolhi eu entre vós um número de 12, pois um dentre vós, dos 12, é diabo. Era Satã também, obviamente, mas ele diz que é diabo por quê? Porque era o acusador, é aquele que foi lá e fofocar, e levar conversa, e entregar o Cristo, e criar essa ruptura no meio do grupo. Ele era aquele que causava a divisão dentro do grupo apostólico, e aquele que, se opondo ao Senhor, foi aquele que o acusou diante dos homens. Então, é o sentido de diabo, diabolos do latim. Então, esse é o primeiro ponto a ser considerado. Agora, muito interessante é que a segunda coisa a ser considerada dentro do assunto Satanás é por ocasião da queda do homem. Porque quando em Gênesis 3 ali Adão cai, quando eu falo Adão, é macho e fêmea, tá? Os dois. Porque a mulher, tá sempre aquela ênfase da mulher, né? Mas lembre-se que quando a mulher cai, o homem cai, quando o homem cai, a mulher cai, eles são uma unidade, deve ser visto como unidade. Mas o fato é que quando Adão ali, ele come do fruto proibido, ele aceita a proposta de viver por meio daquele fruto proibido. Qual era a presença que estava ali para fazê-lo ir contra a vontade de Deus? A serpente. Agora o diabo ele vai aparecer como uma serpente. Agora esse espírito de adversidade, ele vai aparecer como serpente. E como é que eu sei que a serpente ali em Gênesis 3 é o diabo, é Satanás? Ora, porque está lá em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia rapidamente, só para vocês conferirem. A pessoa não confere e não entende, às vezes discorda, não lê. Então é bom a gente sempre mostrar aos irmãos. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo de número 9. E diz assim, olha, e foi expulso o grande dragão. Então o Apocalipse, ele trata do grande dragão, vírgula. Aí entra um aposto chamado aposto explicativo. Porque foi expulso o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente. Então aquela lá do Éden, né? Então eu sei que o grande dragão do Apocalipse é a antiga serpente. Há uma relação entre a serpente antiga e o grande dragão. Gênesis e Apocalipse. Entenda isso. Mas como ainda fica tudo muito misterioso, o grande dragão, a antiga serpente, aí vem agora de maneira explícita outro aposto explicativo, que se chama, ou melhor, aqui é uma oração explicativa, que se chama diabo e Satanás. Quem é o dragão vermelho? É a antiga serpente. E quem é a antiga serpente?
é o diabo ou Satanás. Qual é a função dela? Seduzir todo o mundo. Ele é o sedutor do mundo inteiro, de todo o mundo. Então veja que o diabo, que é agora a antiga serpente, que é o grande dragão vermelho, ele é o sedutor, ele é o que engana, ele é o que ilude, para levar com que essas criaturas iludidas por ele e enganadas por ele, juntamente com ele, se oponham ao propósito de Deus. Aquilo que Deus quer realizar é tornar tantas criaturas que são por ele seduzidas uma pedra de tropeço. Então, se no Gênesis nós temos o diabo, que é a serpente, que é o mesmo grande dragão vermelho do Apocalipse, então nós temos aqui um princípio. A Bíblia, se você ler a Bíblia progressivamente, de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que a Bíblia trabalha, na teologia se chama revelação progressiva. Ou seja, a revelação ela vai progredindo para você ir compreendendo das coisas mais simples às mais complexas. Mas tem uma outra maneira de entender esse crescimento da verdade, também como sementes. Então em Gênesis você tem várias sementes de verdades. E agora essas sementes, elas têm o quê? Elas precisam germinar, brotar, crescer, e ela vai se desenvolvendo ao longo da história, ao longo dos livros da Bíblia, até que chega no Apocalipse, e aquilo que em Gênesis era uma semente, cresceu, amadureceu, e chegou no auge da sua frutificação. Então aquilo que era apenas uma serpente, lá em Gênesis, agora foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi amadurecendo, até se tornar um grande dragão vermelho. O que significa isso? Qual é a conclusão lógica disso? É que Satanás cresce, Satanás aumenta. Ora, se você pensar tão somente no querubim caído, como ele pode crescer? Em que sentido? Ora, Satanás, que é esse espírito de oposição a Deus, ele cresce à medida em que ele é propagado para dentro de outras consciências. À medida que ele consegue reunir junto de si outras consciências, outras inteligências, que façam frente juntamente com ele contra Deus, contra o reino de Deus. Isso é algo tão natural, isso acontece dentro de igreja demais. O lugar que mais tem Satanás é na igreja, é dentro de igreja. Vocês já viram problemas de rebelião dentro de igreja? Quando uma pessoa começa a se levantar por motivos espúrios ou escusos contra um ministério, então ele começa a procurar um fiapo, né? É como se fosse um tecido muito bonito, uma veste muito bonita, e ele quer desfazer aquela veste, então ele procura um fio, uma linha, para ele começar a puxar. Quando ele encontra uma ponta, aí ele chama: ô Gilberto, vamos puxar essa ponta, porque essa ponta não pode estar aqui. Essa ponta prejudica toda a veste. Aí o Gilberto: não, nós temos que tirar isso aí. E aí o Gilberto fala com a Leda já fala com a Silvia, a Silvia fala com a Líbia vira chefe né? Não, é só um exemplo. É só um exemplo. Porque tem gente que assume lideranças, né? E aí daqui a pouco, aquilo que era uma oposição, atenção, uma oposição se torna uma grande oposição, uma grande pedra. E vocês que já viram isso dentro da família, ou não, dentro de uma empresa onde as pessoas trabalham, na sociedade civil em que nós vivemos, dentro de igrejas evangélicas, ou igreja católica, ou qualquer outra igreja, ou dentro de religiões, vocês percebem que existe uma grande energia que reúne pessoas. Não são apenas pessoas falando de um problema, são pessoas tomadas de um mesmo sentimento. São pessoas que estão reunidas e amarradas umas às outras dentro de um mesmo propósito de adversidade, tomadas de um mesmo espírito.
Eles formam uma grande consciência coletiva. O mesmo se aplica às coisas boas, tá? A igreja, quando fala corpo de Cristo, comunhão, os irmãos, os santos, isso também pode gerar uma grande consciência crística de amor, de graça, de paz, de amor, de misericórdia, de perdão. Mas no caso aqui de Satanás, então isso aconteceu com o primeiro, que começou a trazer, né, eu imagino que o primeiro que ele deve ter conversado deve ter sido com Miguel. Isso é uma questão minha, a Bíblia não diz isso. Também, se não foi, também não tem importância nenhuma. Por quê? Porque ele deve ir atrás dos mais fortes, né? Daqueles que representam alguma coisa no meio, porque se pegar um Zé Ruela lá, um Zé Ninguém, aí que o pessoal vem fraco, sem força, não sabe nem conversar. Não, tem que trazer príncipes, potestades, poderosos. Inclusive no livro A Dracma Perdida, lá diz que o primeiro que ele procura é Miguel, mas levou-lhe uma lapada tão grande. Leiam depois A Dracma Perdida, vale muito a pena ler, né? Quem não leu, vale a pena ler. Bem, de todo modo ele foi conquistando. A Bíblia diz em síntese, apenas uma ideia, não vamos ficar contando anjos, tá? Mas que ele conseguiu a terça parte. Poxa, uma grande. Ele conseguiu de uma unicamente consciência opositora crescer e formar uma consciência maior. Satanás está o quê? Crescendo. E ele conseguiu também o homem, a humanidade inteira consigo, sem contar com os seres que habitavam a terra antes da existência do homem. Não sei se vocês sabem que Satanás, o querubim, ele era príncipe dessa terra em estado de perfeição. Houve uma terra anterior a essa que nós vivemos. Nós já somos parte de uma segunda leva, de uma segunda criação, no caso de Adão. Então, quando, por ocasião da queda de Lúcifer, tanto ele conseguiu anjos para formar essa consciência, aumentar essa consciência de rebelião, quanto os seres que habitavam aqui na terra, que se chama meramente de seres pré-adâmicos, perfeito? Que se rebelaram juntamente com ele, que foram destruídos num grande dilúvio. Quando você pega a Bíblia, está assim, olha, você começa a ler a Bíblia do início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Afinal, vocês já leram a Bíblia cronológica? Bíblia em ordem cronológica. Seria interessante vocês lerem. Porque a Bíblia em ordem cronológica, ela foge dessa sequência, dessa edição normal, e coloca os textos bíblicos numa ordem lógica e sequencial dos acontecimentos. Então, ao invés de você encontrar lá no primeiro versículo da Bíblia, no caso da ordem cronológica, no princípio criou Deus, não está lá, sim, está lá. No princípio era o verbo, porque antecede a criação. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí vai dizendo, e Deus no princípio criou os céus e a terra, não é? E ao invés de seguir, e a terra era ou estava, não, Deus criou os céus e a terra que Deus criou, quando criou os anjos cantavam, já foi para Jó, os anjos cantavam e se rejubilavam, as estrelas da alva, diante da beleza, e Deus passou, colocou os fundamentos da terra, Deus colocou o cordel e passou o prumo, e estabeleceu a terra em perfeita condição. Então ele vai mostrando como as coisas aconteceram, a partir do todo da Bíblia, reunindo as partes em ordem, até que chega a dizer então, e a terra estava sem forma e vazia, cheia de trevas. Aí vai usar uma expressão tohu em hebraico, que significa, são expressões que sempre que aparece na Bíblia, que fala de um estado caótico, implica que aquilo que está sem forma, vazio e cheio de trevas, que sofreu esse tohu, implica que sofreu um juízo divino. Então os seres que habitavam aqui morreram afogados em água, todos. E Deus confinou seus espíritos, dessas criaturas que aqui habitavam, a viverem
aprisionados nas águas. Nas águas. Aí isso vai ganhando todo sentido quando você chega lá no Apocalipse e por ocasião do juízo final do grande trono branco é dito: deu o mar os seus mortos que nele estavam. Faz todo sentido. O mar entrega os seus mortos. Ah, mas podem ser homens que morreram afogados. Não, não diz que o fogo entregou ninguém. Diz que o mar é que entrega os mortos que estavam ali. E referindo-se a qualquer homem e qualquer tipo de morte que tenha sofrido, diz: e o inferno, que é o Hades, entregou também os seus mortos. Então o inferno recolhe almas humanas e espíritos dos pré-adâmicos presos nas águas. Lembra que havia um espírito no homem, de um gadareno, que entrando nos porcos precipitou-se aonde? No mar. Lembra que Jesus também diz que o espírito imundo, ao sair do homem, anda por lugares escuros, por lugares áridos. O que é árido, hein? Seco. Procurando o quê? Repouso. Ou seja, o espírito imundo anda, ele procura repouso em lugares secos e não encontra. Aí ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Ele quer voltar para o homem. Por que para o homem? Porque os demônios são espíritos desencarnados. Porque eram seres que tinham corpos e perderam seus corpos naquele grande dilúvio. E para o espírito sentir prazer, ele precisa dos sentidos, da carne, do corpo, não é? Por isso que nós usamos nosso corpo, nossos sentidos para quê? Para os prazeres. Os prazeres são... Bem, mas o fato é que, juntando os anjos, juntando os demônios, que agora vocês entenderam quem são eles, juntando os homens, essa consciência caída, esse Satã, esse espírito de adversidade, foi o quê? Crescendo. Satanás cresce. Satanás é um ser, no sentido que estamos colocando, seria um ser coletivo. É uma consciência coletiva. É um estado de consciência. Só que, por que os animais não formam juntamente com todos esses a grande consciência caída? Por que a girafa não se opõe a Deus? Não vira tem os demônios, uma girafa demônia. Por que não tem? Nem as plantas, nem o jacaré, nem a formiga, nem a estrela, nem nada. Por que somente seres inteligentes? Porque a inteligência é uma coisa muito perigosa. Não é a inteligência de você estudar, compreender as coisas. É a inteligência enquanto a inteligência de um ser que, ao olhar para toda a criação, se vê superior a tudo que existe. A inteligência é o que vai aparecer lá em Gênesis 3, quando fala que a serpente, que é a antiga serpente, a serpente lá de Gênesis, né? Que é o grande dragão vermelho, está ali representando exatamente a consciência, ou o ser consciente e o ser inteligente. Vocês sabiam disso? Aí o que tem a ver Satanás, serpente, ser consciente e inteligência? É porque os seres criados com consciência, com a luz, com luz, entendimento, inteligência, eles têm agora, por causa da inteligência, uma faculdade chamada livre-arbítrio. E esse tal do livre-arbítrio, que muitos tentam negar a todo custo, e só podem negar porque são livres para negar. Não é? Se não fosse, não. E o outro que assevera, só assevera porque é livre para asseverar. Logo está provado que o livre-arbítrio existe. Lógico que não é o livre-arbítrio que é discutido na teologia calvino-armínio.
O livre-arbítrio que discutem Armínio e Calvino não existe e nunca existiu. É uma invenção da teologia. Entendam isso. O livre-arbítrio discutido por Calvino e Armínio não existe, não existirá, nunca existiu. Entende? Eles inventaram um monstro teológico e deram o nome de livre-arbítrio, mas não é o que a Bíblia fala sobre livre-arbítrio. Então, pode jogar fora porque eles entendem livre-arbítrio como a liberdade de fazer o que quer. E não existe isso, porque nada faz o que quer, nem Deus faz o que quer, ou melhor, nem Deus pode fazer qualquer coisa. Só Deus tem livre-arbítrio. Nunca, nesse sentido monstruoso teológico, não. Deus não pode mentir. Deus não pode negar a si mesmo. A Bíblia fala que Deus não pode, ele não pode. E por que não pode? É porque ele não quer? Não, é porque a sua natureza é igual falar assim, a bananeira não produz manga porque ela não quer. Não, ela não produz porque ela não pode. Então falta, não falta nada, ela é plena no ser bananeira, não é? Se ela não pode produzir manga, então ela é incompleta? Não, Deus é pleno nos seus atributos de ser divino, perfeito? Bem, mas o fato, exatamente que somente o ser inteligente, porque tem agora livre-arbítrio, ele pode se opor ou não se opor. Então a inteligência é uma faca de dois gumes. Ela pode cortar negativamente ou positivamente. Quem disse isso? A Bíblia. Tanto é que nós temos a serpente lá em Gênesis, que qual é a principal característica dela? São duas. A primeira, a mais sagaz, perspicaz. Sagacidade e perspicaz estão relacionadas à consciência, ao ser consciente, à inteligência. A Bíblia fala, mas a serpente, vírgula, aí coloca letras garrafais, a mais sagaz de todos os animais. É um texto, um mito poético, mas está lá, serpente e sagacidade. Lembra que Jesus falou, sede simples como as pombas? E querendo então falar sobre a prudência, que é um ato deliberado de consciência e de razão, ele diz, sede prudente como serpente. Então a serpente está vinculada à ideia de perspicácia, de prudência, de sagacidade, de inteligência. Bem, mas basta você chegar em casa, jogar lá no Google, hoje não é Google, hoje é chat GPT, né? Coloca lá, serpente enquanto inteligência, aí você coloca, vai mostrar para você ponto a ponto, desde os egípcios. O faraózão usava uma serpente aqui, né? Bem aqui no chapéuzinho dele. Porque ele é um satanás. Não, é símbolo de inteligência. Na Grécia antiga, Asclépio, né? Asclépio, né? O deus Asclépio, parece. Pode não ser esse nome, mas acho que deve ser esse nome. Que está lá, símbolo da medicina, da sabedoria, da inteligência. Uma serpente enrolada num bastão, num cetro. Então, em toda a história da humanidade, a serpente, ela apareceu como símbolo de inteligência. Mas para que ninguém ache também que eu estou buscando na Grécia, no Egito e outros lugares, basta você saber de uma coisa. Quando Adão estava lá diante da serpente, o que a serpente oferecia para Adão? Olha o texto bíblico. Oferecia um troféu, oferecia uma vida boa, oferecia felicidade, ser como Deus. E qual é a característica? Conhecedor. A própria árvore é chamada árvore do conhecimento. Gente, nós temos que ler a Bíblia com clareza.
É a árvore do conhecimento. É a árvore que, se você fizer desse conhecimento o seu pão cotidiano, a proposta é que você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E Adão sucumbiu com a proposta da inteligência, o uso da capacidade da inteligência para ser tanto quanto Deus, o discernidor, o conhecedor. Bem, mas um dia a humanidade caiu nessa situação. Um dia o Cristo veio ao mundo, se fez homem também. E ao se fazer homem, ele se veste da humanidade. Como homem, ele vai ter que enfrentar também a serpente. Porque a serpente, a inteligência, se torna um problema para todos que a recebem. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 7, que quando o menino que a virgem concebeu e deu à luz, cujo nome seria chamado pelos nomes de Emanuel, quando ele chegasse na idade de discernir o bem e o mal, porque a criança vai crescendo e as faculdades a criança nasce com a inteligência no seu estágio embrionário, em atualidade embrionário, mas as faculdades vão se desabrochando, vão se abrindo, até que ela começa a se ver como um ser inconsciente de si, inteligente. E aqui é o perigo. Então, quando o menino Jesus começou a discernir entre o bem e o mal, diz a Escritura lá em Isaías capítulo 7, que ele aprendeu a acolher o bem e aborrecer o mal. Então, quando o menino Jesus, homem, começou a lidar com a tal da serpente, com a tal da inteligência, o que ele fez? Bem, eu dizia agora há pouco para vocês que a serpente lá no Gênesis 3 tinha duas características. A primeira é a sagacidade. E a segunda, quando você lê Gênesis 3, a primeira coisa é a serpente mais sagaz. Então, característica, você anota. Tá, e falou. Aí qual é a próxima característica que vai marcar a serpente para sempre? Não. Ela mente, mas não diz a mentirosa. Ela é a mais sagaz, mas eu tenho que falar, a mais sagaz, ponto. A Bíblia vai afirmar, tu, por ser o que é, por agir como tem agido, rastejarás e comerás pó. É uma característica imprimida nela. Tu rastejarás. Então, essa consciência caída, essa inteligência sujeita ao erro, ao mal, desviada da verdade, que se assume como inteligência autônoma, independentemente da grande razão universal, da suprema razão, da luz verdadeira, ela é uma serpente rastejante, terrena, animal, maligna. Quando o Cristo se faz homem e lida com essa inteligência, ele agora não sucumbe, ele vai pegar essa inteligência e não vai permitir que ela seja ou se torne uma inteligência rasteira. Ele começa a elevar, a sublimar. E ele eleva até o ponto de torná-la uma serpente crucificada. João 3,14. Assim como Moisés no deserto ergueu a serpente, o Filho do Homem será também erguido, levantado. Ele compara o Cristo crucificado à serpente de bronze erguida no deserto. Logo, Cristo também é uma serpente, só que não é uma serpente rastejante, nem animal. É uma serpente, no caso de razão, inteligência, consciência sublimada, elevada, julgada, crucificada, sublime, celestial. E a luta por nós são essas duas serpentes, a rastejante e a crucificada. Bem, tudo isso que nós chegamos até aqui, quase no final do estudo, é para os irmãos ficarem claros, que quando a Bíblia estiver falando de Satanás, nós não podemos pensar no querubim.
embora ele seja o arquétipo, a matriz, o pai, o iniciador de todo esse processo, só que o que é de fato o diabo, o que é de fato Satanás, é essa consciência coletiva pulverizada em todo o universo, que se opõe a Deus. Então, prender Satanás por 1000 anos significa Deus lidar. E aí, só para vocês já sabem, mas é porque me incomoda tanto quando as pessoas vão escrever e colocam lhe dar. L-H-E dar. Lidar. L-I-D-A-R. Nome de Jesus, para de lidar. Não é lidar. L-I-D-A-R. Tá bom? Não quero mais receber mensagem do WhatsApp lidar. Eu não quero mais, eu vou virar uma serpente. Brincadeiras à parte, é porque às vezes eu aproveito o momento para dar uma informação que eu acho que é válida, né? Acrescenta na pessoa, né? No início eu não sabia, eu não entendia lidar, eu não sabia. Aí depois descobri, a pessoa queria falar lidar. Demorei anos para entender o que a pessoa queria dizer. Aí, e a maioria que fala lidar. Então, nunca mais, a não ser que seja lhe, né? Pronome oblíquo, indireto, dar do verbo dar alguma coisa. Aí tudo bem, lhe dá para ele. Aí pode usar lhe dar. Mas do contrário, lidar não. Bem, então quando diz que Satanás será preso por 1000 anos, afinal, se trata acerca de quê? Se trata de como Deus vai lidar com a grande consciência opositora de Deus. Porque, na verdade, o grande problema de Deus não é exatamente eu. Eu, Alexandre, sou uma bênção. Vocês sabiam disso? Você é uma bênção. Você é um ser que Deus fez, que Deus criou. E se tudo que Deus criou é bom, você é bom. A Bíblia diz, só Deus é bom. É porque o povo lê a Bíblia tudo fora de contexto. Pega um versículo e quer, né? Foi Deus que disse, tudo o que eu criei é bom. Está lá em Gênesis, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, tudo o que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, então os alimentos são bons, Deus chama de bom. Então qual é o problema das criaturas de Deus? Se Ele fez criaturas essencialmente boas, você sabe qual é a sua mais íntima essência? É Deus. Ué, não tem sentido. Deus criou o homem, pega barro, e barro é barro. Barro não tem maldade, barro é barro. E só que estava só o boneco lá, e Deus falou, eu tenho que fazer esse indivíduo viver, existir, acontecer. Aí Deus comunica, Ele sopra do seu ser, seu espírito, o ruá, né? o pneuma, ruá, sopro, alento, o mais específico, o Espírito de Deus. Isaías 42:5. O Senhor que estendeu os céus, formou a terra e que dá o seu Espírito a todo homem que anda sobre a terra. E dá também, continua o texto, fôlego de vida. Então você tem esse fôlego, né, que se respira, tal, que é apenas mecânico, pulmão, né, o ar, o oxigênio que vai e vem, mas Ele deu o Espírito, o seu Espírito, o Espírito a todo homem que anda nele. Então você é essencialmente bom, porque você procede de Deus. Tá, mas eu olhando para vocês para mim, a gente não vê muita bondade, a gente vê mais maldade às vezes do que bondade. A gente vê bondade porque a gente se gosta, não é? A gente se ama, então a gente passa assim por cima das coisas meio erradas e vai passando, e aí tá bom. Mas quando você olha para uma pessoa que não tem nada a ver com você, aí a primeira coisa que você faz, não fui com a cara daquela pessoa. Você conhece ela? Não. Onde mora? Não sei. O nome? Também não sei. E não foi com a cara por quê? Eu não fui com a cara, eu olhei para a cara, já deu uma coisa ruim.
Não é? Por quê? O santo não bateu. Bem, por que as pessoas, qual é o problema das pessoas se todos são bons porque procedem de Deus? Essa tal da inteligência, da consciência. E percebam, em todos os homens, em toda a história da humanidade, em todos os setores da humanidade, todo o problema é a mente, é o pensamento, é essa inteligência que fica 24 horas articulando, e muito do que articula, grande parte, é sempre a fofoca, a contenda, o mal, tudo. Você não gasta, pouco tempo você gasta meditando no amor, na irmandade, na fraternidade de todos os povos, não é? Quanto tempo você gasta fomentando na sua mente os bons pensamentos, as coisas boas? É o dia todinho gostando do mal feito, né? Aquelas pegadinhas que passa na domingo à tarde, o pessoal cai, se machuca, você cai, você gosta do mal feito. Então a gente fica ali 24 horas mente. O problema é essa inimizade, essa adversidade. Entenda isso. Paulo disse: em que pensar? Em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é santo, em tudo que não é que eleva o homem. Nós, inclusive, nos revestimos do novo homem à medida em que nós o quê? Transformamos o nosso pensamento, nossa consciência. Toda mudança vai passar por aí, se instaura na mente, na consciência. Então a obra de Deus acontece onde? Nessa consciência. Como a grande opositora de Deus é essa grande consciência caída, Satanás, chamado o grande dragão, porque é a mesma consciência, inteligência, né, consciência, o ser consciente no mundo que agora se opõe a Deus, ele vai crescendo, se torna um grande dragão. Então, para Deus, atenção, levar a cabo os seus propósitos no reino milenar. Tá, quais são os propósitos de Deus no reino milenar? Ensinar as nações a justiça, a equidade, a paz, a fraternidade, o amor, a graça. Mostrar ao mundo o que é Deus e o que é o reino de Deus. E isso ele fará por meio dos santos vencedores, que porque venceram hoje, porque foram vencidos hoje, porque pegaram essa tal da serpente e crucificaram, elevaram, como Cristo fez, se tornaram vencedores. Então, esses santos vão ensinar as nações, vão pregar às nações. Será nesse tempo que se cumprirá a palavra de Cristo e o evangelho do reino será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Ah, pastor, esse texto está falando de pregar o evangelho hoje para Jesus voltar. Não. Quando Jesus voltar, não será o fim. Quando ele voltar, ainda teremos mais uma dispensação. Não se esqueçam disso. Então, se você pegar toda a história da humanidade, do princípio até o fim, esse fim é Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, último versículo. Capítulo 21, versículo 1, já é uma outra história que nós não conhecemos. Então a história se encerra quando todos os inimigos forem postos por estrado dos pés de Cristo, forem julgados, os inimigos todos destruídos. O último inimigo a ser destruído é a morte, logo não haverá mais morte. E então Cristo pegar e devolver o reino ao Pai, e ele próprio se submeter ao Pai, porque a obra dele já está realizada, para que o Pai seja tudo em todos. Aí virá o fim. Então, quando Cristo vier na sua parousia, segunda vinda, não é o fim ainda. Por que não é o fim? Porque se você pegar do princípio ao que se chama fim, todo esse período é dividido em tempos. Esses tempos são chamados biblicamente de dispensações. Dispensação antes da lei,
durante a lei, a atual dispensação da graça. Aí Cristo vem aqui no final dessa dispensação e começa a última dispensação milenar. Então, quando Cristo vier, não é o fim. Inaugurar-se-á a última dispensação, o último período de tempo chamado reino milenar. E é nesse período final que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. As nações vão ouvir o evangelho, vão aprender o evangelho, vão obedecer ao evangelho, e somente no final do milênio virá o quê? O fim. Aí não há mais dispensação, aí entraremos na eternidade. Até então estamos vivendo num mundo dos sentidos e num mundo cronológico. No mundo cronológico dos sentidos. Então, o milênio vai ser o período em que os santos vencedores vão agora reunir todas as nações, reunir, modo de falar, mas vai ensinar a todos sobre Deus, sobre a verdade, sobre o reino de Deus. Afinal, o reino de Deus é o grande, é a medula óssea de toda a história. A história existe por causa do reino de Deus. Você tirar o reino de Deus da história, você fica sem saber por que estamos aqui, o que está acontecendo, nem para onde nós vamos. Então, tem que entender o milênio a partir desse grande eixo. Então, o reino será pregado. Só tem um problema. Hoje nós pregamos o reino. Sim ou não? Quem são os primeiros opositores do reino hoje? Vamos falar da pregação do evangelho do reino. O grande opositor não são os ímpios. Se você pregar o reino para um ímpio, ele pode não receber, mas ele acha bom, poxa, legal, bacana. Eu acredito nisso. Ele não tem força para fazer nada e não está resolvendo nada, mas ele acha até legal. Agora, vá falar isso para um crente. Você vai ver o tamanho da serpente no seu pescoço. Picando o céu. O crente não quer saber de reino de Deus. Não quer. Falar de reino milenar, então, se você explicar o que é o reino milenar, ele te dá uma pisa. Chama de herege e tal. Ora, se os crentes não estão querendo receber, ouvir o evangelho do reino, certo? Como é que nós, no milênio, vamos pregar para as nações, e as nações em peso e em massa? Imagina você indo pregar lá para o Pichuing lá, como é o nome dele? Não tem um? Xi Jinping. Aquela turma daquela região lá. Aquele povo lá é um povo muito sério. Você vê aquele povo rindo? Não ri à toa. Vai lá, fala sobre o reino, vai lá para você ver. Agora imagine no reino milenar, eles abertos à pregação. Ou seja, se Deus não intervir de maneira inaudita, se ele não entrar e pegar essa consciência, e reter essa consciência, essa opositora, e falar, vocês agora vão ouvir, afinal, se Satanás será preso para não mais enganar, significa que é essa tal da serpente de inteligência caída, que é a manipuladora da verdade, que nos engana. Você não precisa de um Satanás para ir na sua casa te enganar. Você sozinho é o próprio engano. Você fica 24 horas tentando encontrar justificativas para justificar o quê? O mal, a perversidade. Então, durante o reino milenar, Deus fala, eu vou pegar esse Satanás, essa consciência coletiva caída, e eu vou amarrá-la, eu vou detê-la. Somente assim, Deus cumpre com o seu propósito de levar o evangelho a todas as nações e ensiná-las o que é a verdade, o que é o bem, o que é a justiça, coisa essa que nós mesmos hoje não sabemos. Para sermos vencedores, teremos de saber o que é isso.
Mas para nós podermos saber, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que nos aquietar de tanta informação, de tanta discussão, de tantos assuntos que enchem a nossa mente, a nossa cabeça, que nos ocupa, e pensar em nós. Porque Jesus praticou a justiça. Se perguntar para você o que é a justiça, você vai falar o que é a justiça. Se você acertar no conceito de justiça, e você tiver consciência do que você está dizendo, acertando no conceito, você cai prostrado em prantos. Porque nós vivemos num mundo de injustiças. Sim. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda. É o homem. E coloque qual for o regime que você quiser, o modelo que quiser, a injustiça vai imperar. O Sermão da Montanha é um texto muito bonito, né? Mateus 5, 6 e 7. O Humberto Holden escreveu um livro chamado Sermão da Montanha, um livreto que você lê num dia, se você se dispor, né? Se você tiver pouco tempo, você lê em 3 dias. Parando para ler 1 hora, 2 horas por dia, né? 1 hora por dia você lê em 3 dias. E em algumas edições desse livro, eu não sei exatamente em qual edição que é, na minha edição tem, mas em algumas edições vem um texto, um apêndice. Além do livro Sermão da Montanha, vem um apêndice de umas 6 páginas, 5 páginas, coisa pouca, coisa que você lê numa tirada. E é um texto intitulado Ano 3000 depois de Cristo. Eu já falei para vocês desse texto. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Por quê? Porque revela exatamente essa ideia de conhecer a Deus ou não. Né? Vamos saber o que é a justiça, o que é o bem, o que é a verdade, o que é a luz, o que é a fraternidade. Né? Hoje em dia surge uma ONG para defender a fraternidade entre as pessoas, para defender o fulano e Beltrano. Dá 6 meses, está lá a ONG roubando dinheiro do povo. Faz sentido? É para você ver como é que é a ideia. A pessoa monta uma ONG com o sentido de defender pessoas, aí está roubando o dinheiro das pessoas agora. Não estou acusando ninguém, mas é o que você ouve todo dia. A religião vai acolher os órfãos, a viúva atrás dos dízimos. Rouba os dízimos. Você entende que o problema é o homem? Nesse texto do Holden, ele vai dizer que Jesus veio no ano 2000. Ele escreveu esse texto no ano de 1950. Então ele escreveu em 1950, numa época em que havia os rumores de que 1000 chegará, 2000 não passará. Então, a época de 1950, quando ele escreve esse texto, a humanidade estava na apreensão do ano 2000. Ignorância, mas existe isso. Aí vem um camarada, o cara tem que ter visão da coisa e revelação. Eu não sei, eu tenho até medo disso. Mas aí, ao invés de ele escrever um texto alertando do ano 2000, que está todo mundo, aí ele fala ano 3000 depois de Cristo. Rapaz. Aí ele diz no texto que Jesus veio no ano 2000. Ele veio. Só que ele veio não como esperavam que ele viesse. Ele veio como um homem qualquer. E começa a pregar nas praças, todo lugar, o amor, a graça, a justiça, a verdade, a luz, nos ônibus, nas praças, nas cidades, nas vilas, nos pobres. E isso foi revolucionando, o povo foi tal. E as estruturas de poder, igrejas evangélicas, igrejas católicas, ONGs, governos das nações, exércitos, as estruturas todas de poder foi se sentindo ameaçada, pensando, se esse povo ouvir esse camarada, acabou tudo para nós. Ou seja,
essa vinda de Cristo, estava se repetindo, né, na história o que tinha já acontecido há 2000 anos. Resolveram chamá-lo nas Nações Unidas para fazer uma grande, conversar, uma grande reunião. Chamou todos os líderes, o Papa, os pastores, os poderosos, todo mundo. E aí foram persuadi-lo de parar. Ou você para, ou... Ele ouviu e se retirou, saiu e foi embora. E não ouviram mais falar dele. Daí o desfecho desse texto é que aconteceu uma grande catástrofe e o mundo foi destruído. Bombas atômicas com tudo, acabou, o mundo acabou. Acabou tudo. Tudo queimado, tudo destruído. Aí quando você está lendo, você falou, mas texto mais sem sentido é esse? Vai acabar assim a história? Aí ainda tem mais uma paginazinha para você acabar de ler, né? Aí quando você está na última paginazinha, aí aparecem uns camponeses plantando, outros arando a terra. Uma vida bem primitiva, o homem, mais terra, mais comunidades. E aí lá vem quem? Jesus, voltando, no ano 3000. E ele começa falando para uma pessoa o sermão da montanha. Aí alguém ouve e aproxima, e o povo vai se aproximando, e vai sentando, e aquela coisa bonita, e ele falando, e as pessoas todas tocadas, transformadas, mudadas. Né? É lógico que não é um texto que tem a pretensão teológica, nem escatológica. É só para você refletir um pouquinho essa questão da verdade, do evangelho, do reino, do amor, da graça, da justiça, da fraternidade, essas coisas boas que o evangelho fala e que nós não sabemos ainda direito o que é. Tá bom, queridos? Bem, então hoje nós conseguimos aí traçar o panorama da serpente, do Satanás, né? E sabemos que a grande obra de Deus no milênio, para poder cumprir o seu propósito de ensinar às nações o evangelho do reino, é que ele vai lidar, L-I-D-A-R, ele vai lidar com Satanás, com essa inteligência, essa consciência caída, a grande sedutora de todos os homens, de toda a humanidade, de todas as nações, em todos os tempos. Tá bom, queridos?